Seja bem-vindo! Vamos começar nesta unidade a estudar sobre temas de atualidade. Preste atenção, pois este assunto tem sido cada vez mais presente nas provas de concurso. O professor Rodrigo Barbatti é quem vai ajudar você a se preparar para enfrentar este tipo de questão. Para começar, esta unidade traz temas de contexto internacional ocorridos no período de agosto de 2010. Está lembrado dos protestos ocorridos contra a condenação de uma iraniana neste período? Vamos então entender um pouco mais sobre este caso com as explicações do professor Rodrigo, que também vai tratar do massacre dos imigrantes do México, ocorrido no mesmo período. Boa aula! Salve, salve pessoal! Sou Rodrigo Barbatti, estou com você para conversar sobre temas de atualidades. Rodrigo Barbatti é professor de cursos preparatórios para concursos públicos desde 1996. Atua nas disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades. É bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu. Você que está estudando e se preparando para concursos públicos sabe que o conteúdo aí tem se tornado frequente em algumas provas. É interessante sempre observar qual é a característica ou que tipo de abordagem os avaliadores organizadoras pedem para os candidatos nesse tipo de prova. Mas o que a gente tem em comum é que tradicionalmente os temas ficam em torno de eventos aí, de fatos entre 6 meses e 1 ano do edital. O importante para você, e quando estiver estudando esse conteúdo, é justamente dar uma atenção a essas características da prova. Algumas organizadoras tradicionalmente colocam as datas ou prazo, outras não. Mas em média é isso mesmo, entre 6 meses e 1 ano. Então, dentro dessa perspectiva, vamos conversar sobre os tópicos nesses conteúdos de atualidades. Nós vamos fazer tudo de uma vez hoje? Claro que não. Nós vamos pegar alguns temas e alguns eventos, separar aí, claro, por período, para facilitar o seu estudo. A aula de hoje traz temas de agosto de 2010 relacionados aí ao contexto internacional. Qual é o nosso tema? A condenação da iraniana Sakineh Ashtiani. Você já deve ter ouvido falar. O presidente do Irã, onde passeia o nosso amigo Mahmoud Ahmadinejad, é apupado, né? O povo fica cobrando ele: ô, seu Ahmadinejad, por que o senhor quer matar a mocinha lá? Mas que mocinha, professor? Então vamos lá. Vou contar a historinha para você. A iraniana Sakineh Mohammad Ashtiani foi condenada à morte em maio de 2006. Qual foi o motivo da condenação? Bom, por manter um relacionamento aí com 2 homens, aí estaria violando a legislação islâmica. E aí, o que aconteceu para nossa amiga? Ela foi condenada à morte por apedrejamento. E como isso foi adotado no Irã desde a Revolução de 1979, o que aconteceu com a nossa amiga? Ela tem sido alvo de uma grande campanha internacional em sua defesa. Nesse sentido, então, como posso imaginar um tipo de abordagem em questões de prova que tratem o tema? O que você precisa ter como cuidado? Primeira coisa, o Brasil também tomou parte dessa história? Tomou. O governo brasileiro, inclusive, chegou até a oferecer asilo político à moça, que foi rejeitado pelo governo de Teherã. A comunidade internacional também se mobilizou para pressionar o Irã a não executar a moça, que até agora não foi executada. Inclusive, há toda uma preocupação do governo iraniano em justificar que a moça está bem. É sempre interessante observar. Agora, a pressão internacional é muito grande. E o tema pode ser trabalhado de que forma? Você tem que tomar cuidado com algumas questões. No caso do Irã, o primeiro semestre se falou muito do programa nuclear iraniano. Não tem nada a ver com o nosso assunto, você sabe disso. Mas o avaliador pode sim, explorando e aproveitando essa questão, tentar confundi-lo. Então, primeiro semestre, as polêmicas com o Irã foram o programa nuclear. Já está resolvido? Ainda não. A encrenca continua. Mas esse assunto que ganhou destaque na imprensa, principalmente no segundo semestre de 2010, tem a ver então com a condenação da mocinha à morte. Essa é a questão central. E a mobilização da comunidade internacional despertou todo o interesse. O presidente Ahmadinejad vai mudar de opinião, vai deixar? As alternativas são bem interessantes, né? O governo iraniano falou que num primeiro momento poderia executar a moça por apedrejamento, mas se não o fizesse, teria uma alternativa, que seria também a pena de morte por enforcamento. Então você vê que as opções são maravilhosas, né? A questão central, e esse é o fato, é um absurdo, a gente discorda. Agora, o avaliador não está muito preocupado com a sua opinião, ele quer saber se você lembra do fato. E o fato é esse. Sakineh Ashtiani
condenado por infidelidade, vai ser apedrejada, e a comunidade internacional se mobilizou, protestos foram realizados e o Irã está pressionado. De um lado, a questão aí, a pressão internacional sobre esse evento, além dos velhos problemas do Irã, principalmente com os Estados Unidos e a comunidade internacional, a questão do programa nuclear. Então você viu que são dois assuntos. Eu fiz questão de mencionar para você, para que você não esqueça e não confunda, né, esses temas que se relacionam. De um lado tem a historinha do Irã e os seus problemas com o programa nuclear, e do outro lado este fato, que é pontual, do segundo semestre, né, que são os protestos da comunidade internacional contra o governo iraniano por considerar absurda alguém ser executado por ser infiel. Então essa é a questão. Agora, lembre-se, não é? Da onde veio isso? Então você tem organizadoras, inclusive, por isso no seu material depois você vai lembrar, isso tem a ver com a Revolução Islâmica lá de 1979. Então há mais de 30 anos atrás, esse fato se tornou um fato considerado, porque o Irã adotou, né, ou readotou, leis que em outras oportunidades estavam em vigor em outros países islâmicos e que o Irã passou a adotar e que norteiam as suas ações. E isso também é questionado por alguns países, né, do ponto de vista internacional. Legal? Para a gente pensar ainda um pouco mais sobre esse tema, é interessante você observar que o avaliador pode, inclusive a partir deste fato, que é um fato mencionado de 2010, extrapolar. Ele pode ir para o passado, falar da Revolução Islâmica. Ele pode, a partir daí, falar da realidade do Irã hoje. Ou ele simplesmente pode, né, trabalhar o fato em si. Então depende muito do estilo da organizadora e da sua preocupação em abordar esse tema. Tudo bem? Então fica uma referência para você em torno desse assunto. Outra coisa, não esqueça que o Irã se tornou um parceiro interessante para o Brasil do ponto de vista comercial. O governo Lula fez questão, aí, você vai lembrar, de estar no Irã, de trazer o presidente iraniano ao Brasil. Há interesses econômicos nessa história também, então até posso ir mais além. Quer dizer, o Brasil se envolveu muito superficialmente nessa questão, não quis melindrar o governo iraniano, consequentemente os interesses aí econômicos. Claro que são pouco lembrados em prova, e quando nós tivemos exemplos de provas tratando do Irã como tema em 2010, elas tiveram a preocupação de lembrar um pouquinho das características desse relacionamento Brasil-Irã também. Então são outros aspectos que possam ser considerados. Tudo bem? Então o Irã para nós é um tema. Agora, é o único? Não. Em agosto tivemos outro assunto interessante que vale a pena você observar. O que aconteceu aqui perto, ou seja, quando eu digo perto, entre aspas, na América Latina, nós tivemos um episódio, mais precisamente no México, no mês de agosto, quando imigrantes foram encontrados mortos numa fazenda, imigrantes ilegais que estavam preparados para entrar nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Então a imprensa explorou mais de 70 pessoas. Agora, é interessante lembrar uma coisa, a fronteira entre o México e os Estados Unidos, ano após ano, milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Só que as regiões estão se tornando cada vez mais perigosas. E por quê? Porque traficantes, o crime organizado, têm tomado aí conta dessas áreas e obrigam esses imigrantes a transportarem drogas ou outro tipo de atividade relacionada à questão do tráfico. E, consequentemente, eles são utilizados aí para fazer esse trabalho. O fato em si, que é o que interessa para nós, é que 72 imigrantes ilegais foram encontrados mortos aí próximo à cidade de São Fernando no dia 24 de agosto. E as autoridades atribuíram isso a um grupo ligado ao narcotráfico, chamado aí de Los Zetas, que realmente trouxe esse fato para nós dos noticiários e mostrou essa questão. Eu vou pedir para vocês observarem um mapa que tem aí como referência essa questão. Ela vai mostrar para vocês, né, consequentemente, as características do fato e do evento. Então acompanhe-me aqui para você observar. Olha lá. Você tem aqui como referência o mapa do México. Você vai observar que ele indica para você o local do massacre na região de São Fernando. Mas espera aí, e a fronteira, professor, não está tão perto? Mas eu queria só chamar a sua atenção.
esses imigrantes estavam concentrados nessa região, né, preparando depois para serem levados para a área de fronteira. O mapa também mostra para você o conflito entre os diferentes grupos que atuam no México e a relação com o crime organizado. Infelizmente, essa questão tem a ver com o Brasil, porque brasileiros foram encontrados entre aqueles mais de 70 mortos. Então as autoridades brasileiras também se envolveram num problema. Então o México e o massacre de imigrantes e a questão do narcotráfico abrem a possibilidade para você de uma questão sobre esse tema também. O mapa está aí para te auxiliar, você tem aí os diferentes grupos, a gente lembra, e quando fala dos cartéis ligados ao narcotráfico, existem alguns que são muito conhecidos, você vai lembrar lá no extremo do mapa, à sua esquerda, lá você vê o cartel de Tijuana, era o mais conhecido, mas outros grupos emergiram e deram uma dimensão extremamente violenta a esse processo, que é o que está ocorrendo agora, certo? Então você observou essa imagem para que possa ilustrar para você esse conflito. Tudo bem? Então, uma ideia. Dentro dessa perspectiva, México, Irã, temas de agosto. O avaliador tem essa referência para você como assuntos que ele poderia explorar. De que maneira? Fazendo uma questão, como eu comentei, do Irã e seus problemas internos, e o México, a questão do narcotráfico, que apesar de ser uma questão interna, que envolve o governo do presidente Felipe Calderón, é algo também que possa ter um contexto, né, a ser explorado de forma internacional, porque o narcotráfico é um tema sempre preocupante. Tudo bem? Então, 2 exemplos. O que eu vou fazer agora com você para a gente concluir essa brincadeira aí? Vamos dar uma olhada num exercício? Pegar um exemplo de prova, né, aplicado por uma organizadora em 2010. Eu escolhi um dos temas, vamos falar do Irã. Então, observe aí o exercício que vai aparecer para você. Olha lá. Então, nós temos uma prova da SESC-UNB. Ele diz assim: julgue os próximos itens com relação à atuação política externa e interna do governo do Irã. Então observe, o resultado da reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, apesar de contestado por manifestações populares, foi endossado pelo Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Então esse primeiro item que você observou aí, mostra para você uma questão de um tema de 2009 que caiu numa prova de 2010, aquilo que eu te falei, a história de um ano. Está falando das eleições iranianas de junho, da reeleição do presidente Ahmadinejad. Muito polêmica essa questão, se você observar, e traz para nós essa referência sobre um problema político interno. Legal? Vamos lá, observe o outro item. Olha o item 2. O desenvolvimento de um programa nuclear pelo Irã tem causado preocupação internacional, em especial por parte dos Estados Unidos da América, de Israel e de alguns países europeus, se você visualizou aí. Tudo bem? Fica essa referência? Tá certo? Lembra que eu comentei? O programa iraniano é sempre polêmico, é sempre complicado a questão nuclear do Irã. Então, um exemplo também de uma afirmação correta. Então, os 2 itens estão certos. Para a gente concluir, dá uma olhada lá. O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, tem buscado a criação de alianças com países como a Venezuela, que apresentam resistência à liderança norte-americana no cenário internacional. Mais um assunto, os parceiros do Irã mundo afora. Venezuela é um, o Brasil também, hein? Então, um outro exemplo também de uma afirmação correta. Poxa vida, você falou da SACNE e mostrou outros exemplos? Esse é o objetivo, para que você tenha visão mais abrangente. O avaliador pediu assuntos internos e externos do Irã. Uma prova de 2010, ele foi a 2009 e voltou. Trouxe alguns assuntos que estavam no contexto. Então, complementando as informações que trouxemos para você no conteúdo de hoje. Certo, pessoal? Ficam esses temas como referência para que você possa continuar os seus estudos. Olha, vale sempre a pena, volto a lembrar, dar uma verificada, sempre olhar o tipo de exercício, principalmente da organizadora, para você conhecer a maneira que ela trabalha os temas de atualidades. Legal? Obrigado a todos. Até a próxima. Vamos enfatizar o que é importante nestes 2 casos tratados pelo professor nesta unidade. Primeiro, para as questões de concurso que tratem do tema da condenação da iraniana, o examinador pode tentar te confundir, relacionando este caso com a polêmica em torno do programa nuclear do Irã, ocorrido também no primeiro semestre de 2010. São casos que tiveram grande mobilização internacional, mas sem qualquer relação um com o outro e que podem servir para o avaliador explorar a questão interna do governo iraniano. Por fim, o professor também tratou sobre o caso do massacre de imigrantes ilegais mexicanos,
que foi atribuído ao grupo paramilitar conhecido como os Los Zetas. Lembre-se que esse episódio esteve muito atrelado à questão do narcotráfico no México, e esse ponto também pode ser pedido nas provas de concurso. Então, ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!